Sejam bem-vindos a mais uma revisão de história. Vamos falar o que aconteceu após a queda do Império Romano. Sou o professor Elder. Falaremos então do Reino dos Francos e do Império Bizantino, que é após queda do Império Romano. Como nós podemos observar no mapa, temos aí duas cores. O vermelho foi a Europa Ocidental, que fica um caos até mais ou menos o século X. Daí nós temos do lado azul o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, que só caiu em 1453 com a expansão turca. Vamos falar então dessa primeira região vermelha que se converteu ao cristianismo, os francos, e depois vamos falar do Império Bizantino. E em relação aos povos francos, os primeiros povos que se converteram eram um dos muitos povos bárbaros que invadiram o Império Romano a partir da Pax Romana. Esses povos não conheciam um código de leis estabelecido e a sua justiça era feita por meio de ordários, a própria natureza julgava. Também tinham o hábito de seguir aquilo que seus líderes buscavam. Dessa forma, se um líder se converte a uma determinada religião, toda a tribo acabava aderindo ao mesmo. E é por isso então que nós podemos perceber nesta imagem a importância que foi a conversão e o batismo de Clovis, o primeiro rei franco que se converteu ao cristianismo. Em outras palavras, a partir deste momento, todos os francos passam a ser cristãos. Então, regiões da França, da Bélgica, dos Países Baixos, da Áustria, parte da Itália, parte da Alemanha, se converte ao cristianismo. Mas veja, são povos bárbaros. Eles aderiram ao seu rei, ao seu líder tribal. Eles não são cristãos por convicção. Isso vai acontecer com um processo de evangelização aos poucos. Destaque mais para frente aí do Carlos Martel. Carlos Martel nessa imagem é mostrado na Batalha de Poitiers, quando ele vence os muçulmanos. Na Batalha de Poitiers em 732. O que significou essa batalha e a importância do Carlos Martel? Como nós vemos aí na imagem, há o impedimento da conversão ao Islã de toda a Europa. Nas flechas você vê o avanço muçulmano que já tinha conquistado a Península Arábica, que já havia conquistado o norte da África, a Península Ibérica, toda a região da Espanha, de Portugal, como nós podemos perceber, atravessaram o Estreito de Gibraltar então, mas foram derrotados ali em Poitiers no ano de 732 pelo Carlos Martel, que ficou então conhecido como o Salvador da Cristandade, impediu que a Europa se tornasse muçulmana. Mas o grande destaque é para Carlos Magno, tanto que o reino, a partir do Carlos Magno, vai ficar conhecido como Império Carolíngio, devido à grande importância deste grande imperador. A importância dele se dá por conta da grande centralização política. Nessa imagem nós podemos perceber então a coroação pelo Papa feito do Carlos Magno. Ele foi coroado pelo Papa e começa uma união entre religião e Estado. É nesse período então que o Império Franco começa a dominar as instituições religiosas para aumentar o seu poder. Olha só, a política do Carlos Magno foi uma política de anexação territorial. Lembrando que ele é um povo dos antigos germânicos, que queria a expansão territorial. Então essa política de anexação territorial levava sempre o Carlos Magno doar parte dessa terra à igreja. Foi aí, gente, que nascem os estados pontifícios. Os estados da igreja nascem com essas expansões do Carlos Magno. Alguns nobres também tinham por costume doar suas heranças para a igreja, e no período que nós estamos vendo sendo construído, a terra é de extrema importância. Assim, a grande propriedade de terras da igreja e do Império Franco se dá por conta dessas anexações do Carlos Magno. A centralização criou 250 condados no Império Franco, 250 estados, em que esses mensageiros que você vê na imagem, os missi dominici, eles viajavam de condado em condado, vendo se tudo estava correto, se todos estavam obedecendo os decretos, as leis do Carlos Magno. Então, no período do Carlos Magno, houve muita centralização, muito controle político por parte do imperador. Assim como ele fez uma reforma cultural. Com o domínio da igreja,
com o domínio dos padres, que eram os únicos alfabetizados que estavam expandindo o latim por todo o império, uma vez que os outros povos, cada um tinha a sua língua, dominar a igreja significava dominar simplesmente a cultura, o conhecimento. Assim, ele criou escolas, aumentou os monastérios para que os padres, como nós podemos ver na imagem, os monges copistas, reproduzissem a cultura europeia. Porém, com a morte do Carlos Magno, como você pode ver, o Tratado de Verdun, de 843, dividiu o império, começando a sua decadência. O filho do Carlos Magno já não foi muito competente naquela centralização, Luís o Piedoso, mas os seus netos dividiram entre si os territórios do antigo Império Franco, como nós podemos ver na legenda, né? 3 partes do Império Franco, vindo a decadência e logo em seguida o fim do Império Franco. E a Europa nessa região ela vai ficar bem desarticulada por muito tempo, até surgir os Estados Nacionais posteriormente. Agora nós vamos falar do outro lado do antigo Império Romano, o Império Bizantino. Nós podemos perceber aí já uma arquitetura diferente. Nós vamos ver também muita influência árabe, muita influência dos judeus, só que esse lado do Império Romano ele não foi tão afetado pela crise econômica e manteve o comércio. Por isso que o Império Bizantino, com a capital em Constantinopla, depois mudado o nome para Bizâncio, permaneceu em pé pelo menos até o ano de 1453. Nessa região, que tinha mais estabilidade, o imperador, que era chamado de Basileu, ele governava politicamente a região, mas também controlava o exército e a igreja. Ora, a igreja não era católica? Sim, a igreja era católica. No entanto, como nós vimos anteriormente, a parte ocidental está um caos. A parte ocidental está cheia de invasão, está com crise de mão de obra, e as informações do Papa muitas vezes não chegam no lado oriental. Assim, com a influência dos árabes, eles desenvolvem algumas heresias, por exemplo, o iconoclasmo, rejeitando as imagens de escultura, e também o monofisismo, que rejeitavam a Santíssima Trindade, acreditando que Deus era apenas um. Justiniano foi o principal imperador bizantino. Nesse ícone nós podemos perceber aí o Justiniano e sua esposa, um mosaico muito bem feito inclusive, e o Justiniano, ele, no seu período, tinha muito contato com a Igreja Católica. As principais heresias não estavam diante do seu governo, mas dos governos posteriores, mas o Justiniano ele foi muito importante na administração do Império Bizantino, porque foi nesse período que o Império Bizantino alcança seu auge. Portanto, esse imperador é o principal. E quais são os motivos do auge do Império Bizantino? Em primeiro lugar, a sua grande extensão territorial. Em vermelho nós podemos observar o tamanho das terras que o Justiniano conquistou. Veja que ele conquistou novamente toda a Península Itálica, inclusive a cidade de Roma, a Península Ibérica, Portugal e Espanha, ou seja, quase todo o antigo território do Império Romano. Mas logo em seguida, com a morte do Justiniano, tudo isso voltou atrás. Outra coisa também foi a construção desse magnífico templo cristão no seu período, a Hagia Sophia, ou a Catedral de Santa Sofia, uma das principais obras deste mundo que o Império Bizantino construiu. Mais tarde, ela foi, com a conquista dos turcos otomanos, ela foi transformada numa mesquita, depois em um museu. Atualmente ela é uma casa de oração muçulmana. E por fim, ele elaborou um código de leis chamado Corpus Juris Civilis, Corpo do Direito Civil. Por que isso é importante? Porque é a base de grande parte das constituições ocidentais atuais, inclusive a Constituição do Brasil. Baseado no direito romano, isso se expandiu por todo o Ocidente. Como nós tínhamos falado, as diferenças religiosas e ideológicas entre o Oriente e o Ocidente geraram o cisma do Oriente no ano de 1054. A Igreja Católica no Oriente, então, separava de vez da Igreja Latina e surgiu, então, a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, ali em roupa preta, e no Ocidente ficou a Igreja Católica Apostólica Romana. Muito bem, é isso então.
Bons estudos, um beijo no coração e até mais.